E ali não podia. Residente em saúde mental do UFPB. O UFPB está em peso. Então, gente, eu sou Fabíola, sou assistente social de formação, professora do curso de serviço social da UFES, da Federal do Espírito Santo, e eu coordeno um núcleo de pesquisa chamado Grupo de Estudos Fênix. Esse grupo de estudos existe há mais de 10 anos. Tô te vendo, Raquel, já te chamo. Obrigada por você estar aí já pra gente, a postos pra gente começar a conversar. E esse grupo de pesquisas, a gente não tem um site, a gente tem uma página muito simples no Facebook, Fênix UFES, e a gente também não tem uma rede social aqui no Instagram, por isso eu estou fazendo no meu perfil pessoal, que era privado e deixou de ser, para que a gente pudesse dialogar alguns temas importantes, considerando que as universidades estão em distanciamento social, né? E a universidade aqui, já há mais de um mês, a gente está trabalhando remotamente, então tenho usado parte do meu tempo para me dedicar a trazer a um público mais amplo alguns debates que para a gente são pautas e temas de estudo. A gente estuda saúde mental e política de drogas. O nosso grupo se dedica a isso e, portanto, essa acho que é a quinta live que a gente está fazendo. E esse tema da luta antimanicomial, ele não podia ficar de fora, considerando as nossas bandeiras e as nossas propostas de atuação no campo da academia e da extensão, do ensino e da extensão. Então, hoje a gente convidou a professora Raquel Gouveia, assistente social, e professora da UFRJ. Eu vou deixar para ela também ficar muito à vontade para se apresentar. O objetivo aqui não é fazer uma palestra, mas sim um bate-papo com algumas perguntas que eu vou provocar a Raquel. E também vocês podem tentando comentar, e à medida que eu conseguir ler, né, eu vou comentando, e no final a gente tenta responder algumas perguntas. O nosso tempo é de 1 hora, como todo mundo sabe, a live cai. A gente tenta voltar uns 20, 30 minutos para encerrar. Então, quando cair, todo mundo já sabe que a gente volta imediatamente. E a gente agradece muito a participação de vocês, Brasil inteiro, gente de fora do país, os interessados. Tem algumas pessoas tentando gravar essa live, como gravamos a última. Se a gente, ao final, conseguir gravar, para além de disponibilizar no Instagram, a gente coloca no YouTube e divulga nas outras redes de uma forma geral. Agradeço muito mesmo o interesse e a disponibilidade, né, de todos vocês nos ouvirem. E o tema da luta é um tema que está na ordem do dia, né? E aí acho que a Raquel tem melhores condições de falar, também tem escrito e estudado sobre isso. E a gente vai poder fazer um bate-papo muito bacana aqui. Vamos então? Raquel, deixa eu te localizar aqui para te chamar. Que aí chega de contar a história. Só localizando ela de novo aqui. E é isso. Pedagoga do CAPES Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ei, Raquel! Estamos aqui, sobrevivendo, vivendo. Não é isso? Recriando, se reinventando, porque mais do que nunca o que esse momento histórico está nos fazendo é nos reinventar. Quero muito, mais uma vez, já te agradeci em off antes, desde que você aceitou, mas publicamente ampliar esse agradecimento, a sua disponibilidade sempre, desde que a gente se conheceu e passou a se reconhecer no mesmo campo, né, de luta e de discussão teórica na profissão. A gente já fez algumas parcerias, né, de alguns contatos e algumas trocas legais, e a gente não podia, pelo Fênix, deixar o seu nome de fora, como tem muitos, né? A gente poderia fazer live todo dia, toda hora. Mas alguns nomes a gente fez questão e a gente agradece, sabe, que nós que somos docentes estamos muito sobrecarregados. A gente tem dito que a gente tem trabalhado muito mais neste distanciamento, né, no trabalho remoto, do que talvez a gente tivesse
trabalhando presencialmente. Eu estou me sentindo esgotada, Uhum. né? E acho que os colegas também, eu tenho dialogado, também têm se sentido assim. Porque todo dia é dia, toda hora é hora, né? E a nossa hora é agora. A gente tem aí, então, como você já sabe, você também já está craque de live. A gente tem uma hora, um torno de 1h20, 1h15, 1h20, para a gente também não se cansar e as pessoas ficarem com gostinho de quero mais. É melhor acabar quando tá bom do que quando tá todo Claro. mundo esgotado, né? E aí, já é isso, gente. Eu te introduzi, mas fica à vontade para você falar com a galera. Tem gente do Brasil inteiro que eu já fui vendo aqui, e à medida que eu for identificando, a gente vai falando. Se você quiser também se reapresentar, fica à vontade. Bem, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né, a você, ao Grupo Fênix, por estarem se disponibilizando a abrir o canal virtual para o debate. Eu acho que isso é um aquecimento que a gente vai fazer, mesmo o ministro da Educação dizendo que os docentes fazem balbúrdia, né? Estamos aí trabalhando, produzindo, dialogando. Mesmo que a gente não atenda diretamente a população, estamos produzindo formação, Uhum, debates, enfim, na medida do que é possível para nós, né? uhum. Quero agradecer aos profissionais que atuam diretamente no Sistema Único de Saúde, na RAPS, que estão online ouvindo a gente, né? Trocando, os residentes. Uhum. Bastante, Quero uma mandar galera da bastante, né? Residência. Uma galera. Mandar um beijo para Ana Paula do IPUB, né? A equipe do IPUB de Serviço Social tem me acolhido, né? A gente faz supervisão junto com a equipe, Uhum. temos executado o projeto Luta Antimanicomial e Feminismos, né? E pelo menos em 3 Uhum. estados. Queremos te As, trazer isso para cá, para o Espírito Santo, está na nossa proposta. Tem tanta sim, cobrança, Raquel, para você vir aqui fazer esse curso para nós, você não tem noção. nossa, não, Vamos vamos fazer, fazer. vamos esperar o Covid passar. E aí a gente faz, vamos levar para o Espírito Santo. Isso aí. Na verdade, a gente quer propagar essa formação, né? A gente vai Uhum. repassando essa formação para dar continuidade. É só o pontapé. Até porque, Fabiola, nós somos uma geração que vai ficar na universidade até. Ih, a perder de vista. Não vamos nem entrar nesse Exatamente. assunto. Dá Isso é uma depressão. outra live. Outra live. Então vamos fazer muitas coisas juntas, né? Como também já estamos no final de abril, o próximo mês é o mês da luta antimanicomial, acho que estamos abrindo os trabalhos para incentivar o debate da luta antimanicomial em tempos de Covid-19, né? Uhum. E aí não só para pensar os usuários com sofrimento psíquico grave ou crônico, mas pensar aí o sofrimento a partir da pandemia, né? O Uhum. que pode vir por aí e qual vai ser o papel estratégico dos profissionais e nós, professores, que estão pensando a formação e a intervenção direta no campo da saúde mental. Eu acho que vai ser um bom debate para a gente refletir, deixar aí Uhum. algumas inquietações e Sim. provocar outros debates, né? Acho que é bem isso mesmo, né? A ideia aqui é fazer essa troca de ideias e colocar a lenha na fogueira no sentido, olha, mesmo quem não conheça o debate da saúde mental, da luta, que a gente possa aqui instigar essas pessoas a buscarem e a se unir, né, nessa luta, que ela é cara, ela é longa, é uma luta histórica, é uma luta que não vai acabar enquanto existir capitalismo, sobretudo. Então, né, a gente sabe que a revolução não vai se dar amanhã, então essa luta ela está Uhum, mantida, ela é necessária e cada vez mais a gente tiver uma diversidade de pessoas, de diversas áreas, de sujeitos diferentes, né? Não só quem está no campo acadêmico ou no campo profissional da área dita da saúde uhum. mental, mas se a gente puder aqui, né, repassar algum conhecimento mínimo para que as pessoas possam, no mínimo, se inquietar, e acho que é esse o objetivo. E acredito que você vai fazer isso muito bem conosco aqui. Então, eu acho que você lembrou bem, e eu havia esquecido de comentar, dia 18 de maio, né, é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A gente aqui no estado tem um grupo forte, né, do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial, do qual
sempre que eu consigo, a gente tem participado junto, e a gente está, inclusive, Raquel, talvez se no final você conseguir até sugerir, se você sabe o que os grupos pelo Brasil estão pensando, porque imagina que dia 18 de maio ainda estaremos em distanciamento, né? Ainda estaremos dentro das nossas residências com algumas atividades impossíveis de serem realizadas presencialmente. Então, é um desafio para nós, assim, manter a luta, manter a visibilidade que a gente quer dar para o tema e como, né? Então, acho que é uma tarefa que está dada para todo mundo. Então, depois também, se você já tiver alguma ideia, se você já estiver vendo alguns grupos, joga para a gente essas ideias que a galera do Espírito Santo, tem muita gente da luta aqui online, vai gostar de ouvir. E para a gente começar, eu queria que você, como a gente está começando todas as lives, conversasse um pouquinho sobre a conjuntura, né? A sua, de forma, no tempo que a gente tem, sempre muito breve, porque a conjuntura é muito complexa, daria realmente para a gente fazer uma tese, mas que elementos dessa conjuntura você gostaria de destacar para a gente, de fato, entrar no tema da luta? Bem, eu pensei em pontos, né? Como temos muito pouco tempo, é uma conversa, eu não quero revisar análises já feitas, mas eu queria destacar pelo menos 3 pontos, partindo da intensificação do sofrimento e do processo de adoecimento psíquico em tempos de pandemia, né? Partir da saúde mental numa perspectiva de ampliar o debate do sofrimento dentro de uma conjuntura, né? E dentro do modo de produção capitalista. Tá? Um beijo aí para o pessoal da UF Campus, que também sempre me acolhe, que estão aqui nessa live. Mês que vem a gente também vai estar na live do CA de Psicologia, né? Fazendo um debate também em prol, não só da luta, mas debate decolonial. Um primeiro ponto dentro dessa pergunta, eu quero destacar a questão do isolamento social como estratégia, né? E o sofrimento que vem sendo produzido, né, pelo afastamento social. É um desafio para nós, né, e aí é para todo mundo hoje, que pode estar em isolamento social, né, poder se recriar, se reorganizar, rever sua rotina, se readequar às condições que estão sendo postas nesse momento, né? É um isolamento quase que compulsório, vou botar quase que compulsório, porque nem todos podem usufruir desse isolamento social. E claro, né, quem é que pode usufruir? Mas isso é um outro ponto. E aí pensarmos como é que está dentro do lar, produzindo, porque a maioria de nós que está em isolamento não deixou de produzir, mas não necessariamente está inserido naquela esfera de trabalho, mas agora relocando essa esfera de trabalho. Como é que numa família em que você sai às 8 e volta às 6 da tarde, né, localizar esse outro que por muito tempo você só conhecia por poucas horas, e a maioria do tempo a gente dormia. Né? Como é que também se reencontrar nesse isolamento social? Esses pontos que eu estou trazendo são questões que eu acho que a gente tem que problematizar dentro do campo da saúde mental, porque a lógica capitalista nos direcionou a ocuparmos, e aí nós mulheres, né, essa saída para a esfera do trabalho, principalmente no cenário contemporâneo, nos fez nos realocarmos da esfera doméstica. E o quanto que a pandemia está trazendo dilemas que por muito tempo a gente deixou de conversar. Né? O encontro com o outro, o encontro consigo, que o próprio capitalismo de escola, né, é um desafio para a gente poder problematizar. Né? Como é que eu me vejo agora no cenário em que eu posso escolher determinado momento para não fazer nada? Isso é um desafio para a gente. Para mim e para você, pelo menos, é. Sem dúvida. Quando é que eu não estou produzindo? Porque tem uma exigência da lógica, né, da produção. A gente está sempre pensando. Isso antes com uma rotina pensando o trabalho. E fora, né, o docente tem uma elasticidade com a sua dinâmica em que
Nós temos um espaço organizado, eu tenho livros, eu tenho uma mesa, eu tenho um computador, em que eu penso no trabalho dentro dessa esfera. Né? Então, a gente tem uma organização de trabalho aqui. Entretanto, isso pode acentuar um processo de adoecimento, né? Vinculado ao próprio trabalho, que a gente pouco problematiza. E agora a gente está entrando em choque diretamente. Né? Quantos casamentos nesse momento também estão entrando em crise porque você tem que lidar com o outro que é diferente, que você se casou em algum momento. E esse outro e você, né, se modificaram. Como é que a gente lida com relacionamentos que em algum momento já haviam acabado, mas essa dinâmica, né, não nos autoriza a nos separarmos, né, porque tem uma necessidade econômica e outras, né, em que agora, dentro do isolamento social, a gente precisa problematizar. Né? Então, a gente está problematizando a família, a gente está problematizando a nossa existência, a forma como nós nos colocamos para a produção e para a não produção. Né? Estamos encontrando uma casa que, em outro momento, nunca paramos para pensar sobre essa casa. Né? Eu, particularmente, meu espaço aqui, eu estou muito tranquila. Né? Eu gosto muito da minha casa. Mas nem todo mundo se sente satisfeito, feliz, acomodado em sua própria casa. E isso pode produzir um grau de sofrimento em que produz um sofrimento. Né? Algumas pessoas nunca tiveram um tempo para pensar sobre perspectivas de futuro, né? Para planejar o futuro, né? Um futuro a longo prazo. Isso está trazendo inúmeras implicações, né? Você ter mais tempo com seus filhos. Algumas companheiras, colegas e amigas que eu converso, tendo que lidar com o filho 24 horas. A gente está falando de uma sobrecarga de cuidado, né? Que você não pode acionar mais a mãe, a sogra, a cuidadora, e etc. Né? E acionar esse outro, que também faz parte dessa dinâmica e que por muito tempo se colocou e deslocou para as mulheres. E aí, vai participar ou não? Né? Isso é uma questão. Uma segunda questão é, quem é que pode usufruir do isolamento social? E aí eu quero afirmar que o isolamento social é privilégio para alguns. Porque a grande massa que está aí, né, precisa trabalhar de maneira precária, né, precisa sustentar. Porque aí entra no debate do trabalho formal e informal. Quem é que pode trabalhar home office? Em que condições? Né? Quem tem uma casa e que condições essa casa tem? A gente tem que pensar que a população brasileira reside, em sua grande maioria, em cômodos pequenos, em situações extremamente precárias, né, que não tem encanamento, que não chega água potável, que não tem saneamento básico, que come a cesta básica. E a cesta básica, quando a gente pensa no âmbito da saúde, só a alimentação ela é baseada no açúcar, no sal e na farinha. As 3 farinhas que nos matam. Né? E aí você tem hipertensão, diabetes e outras comorbidades, né, que não é problematizado, e aí a gente tem que levar isso para o âmbito da assistência social, quando você vai pensar a distribuição de cesta básica. Eu não estou negando que a gente não tenha que contribuir. Mas o que está posto, né? É o debate da necropolítica. Não é só o braço penal do Estado, o braço armado que mata, né? Mas também o braço assistencial, o braço da saúde. Né? Não viabilizar condições de cuidado em saúde e bem-estar é assassinato, né, da população que é preta, pobre, periférica, favelada. Né? Então, essa pandemia, ela coloca em xeque as condições da população brasileira. Né? E vai mostrando o quanto nós somos uma sociedade hierarquizada e que tem como base a violência e o extermínio. E a gente sabe quem vai morrer. A gente sabe quem está sendo demitido. A gente sabe quem ocupa o trabalho informal, quem ocupa o trabalho formal, as condições das casas, as condições, inclusive, de transporte. Quem é que está indo trabalhar e acessando o transporte coletivo? Né? Um transporte coletivo lotado em determinados estados, como a gente tem visto. Né? E um terceiro ponto
que é quem é que pode ter tempo para sofrer nessa conjuntura? Direito de sofrer, né? Ou ter É tempo isso. de sofrer, enfim. Tem muitas questões, né? Exatamente. Uhum. Essa questão que eu quero Uhum. trazer, né, é que eu tenho dialogado muito com o Fanon e o Basaglia, né? Eu Uhum. tenho me debruçado muito sobre a influência do Fanon no pensamento de Basaglia e a contribuição do próprio Fanon para a gente pensar a luta antimanicomial e recuperar algumas coisas que, pela nossa trajetória, pelo nosso percurso político, a luta antimanicomial não deu conta, não trabalhou, enfim, e cabe, eu acho que a gente agora problematizar, né? Uhum. Uma que diz respeito, né, quando o Basaglia vai falar, sobre a questão do sofrimento, que o sofrimento é inerente ao ser. Né? O ser humano ele sofre. Entretanto, ele vai falar que quem tem espaço para falar sobre o seu sofrimento é quem detém um determinado poder. Quem é que vai acessar o saber que pode acolher o seu sofrimento? Quem pode pagar por isso, Uhum. né? Quem tem acesso a isso. Já aqueles que não podem, né, eles vão identificar, vão vivenciar muito mais o sofrimento da sobrevivência, Uhum. que é a experiência da pobreza, que é a experiência do racismo, do sexismo, do machismo. Né? O que é carregar sobre o seu corpo a violência do racismo e você tem que lutar constantemente, né, para sobreviver? É disso que o Basaglia traz, e o Uhum. Fanon ele fala escancaradamente, né? Então a gente conhece muito mais a experiência da sobrevivência do que a experiência do sofrimento da sua humanidade, porque a sua Uhum. humanidade já é negada e se acentua esse sofrimento da sobrevivência, né? Uhum. Então, quem é que pode ficar no devaneio, naquele tempo em que, vou analisar meu sofrimento, vou ligar para minha psicóloga, né? Posso mandar um WhatsApp para o meu psiquiatra, né? Tenho um terapeuta Uhum. alternativo, né? Isso não diz respeito aos mais pobres, né? Não é à toa que, por mais que a gente tente democratizar o acesso, Uhum. aqui a gente está falando para determinadas pessoas, pessoas que têm acesso à educação, pessoas que têm acesso às redes sociais, à internet, Uhum. nem necessariamente de banda larga, Uhum. mas as pessoas não têm acesso. Né? Isso é uma questão que a gente tem que falar. Quem é que tem Uhum. tempo, quem tem disponibilidade, quem pode, né? Quem pode sofrer nessa conjuntura e de que Uhum. sofrimento que a gente está falando? Porque pobre, preto, favelado não tem tempo para sofrer. Tempo, Uhum. né? Ele não pode sofrer. Na verdade, já está sobre ele, né? Com ele, esse sofrimento. Então é mais um. Coronavírus é mais um. Uhum. Porque eu tenho que lutar para a sobrevivência. E Sim. a minha, dos meus filhos, da minha Uhum. condição. Vamos pensar em isolamento, né? Se um for infectado, e aí você tem uma casa com um cômodo e um banheiro, acabou. Uhum. Né? E uma parte da casa é uma pedra, Uhum. no mínimo ali as pessoas já tiveram tuberculose em algum momento da vida. Uhum. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que problematizar muito no debate da luta antimanicomial sobre o sofrimento contemporâneo. Né? Ficamos muito tempo sobre o sofrimento crônico, agudo, produzido pelo manicômio e sua institucionalização. Entretanto, agora a gente tem que começar a identificar esses sofrimentos contemporâneos, que estão Uhum. aí. Né? E a Uhum. gente vai falar mais sobre isso adiante. E o último ponto que eu quero fechar nesse tópico, né, que é a aniquilação do processo de morte. Né? A pandemia, né, e aí pensando no mundo ocidental, está trazendo um desafio para nós aqui do Ocidente, pensando no Brasil, que a gente pouco fala, que é o processo de luto. Né? Não poder enterrar, na verdade, não se despedir dos seus mortos Uhum. é extremamente doloroso. Cruel, cruel. É cruel. Só que hoje, isso está sendo democratizado, né, de uma maneira perversa por causa do Covid-19. Mas há pessoas, e aí tem um público específico, que já vivencia isso. Uhum. Agora, o Covid está democratizando. Né? Quem é que não pode enterrar os seus mortos? E a gente sabe quem não enterra seus mortos.
que têm Uhum. seus filhos carbonizados, Uhum. corpos desaparecidos, né? E são pessoas que são marcadas pelo racismo Uhum. e por aí vai, né? Mas a democratização dessa aniquilação do processo de morte, isso vai trazer, né, para nós sim, muitos sofrimentos que a gente vai ter que lidar, né? Esse processo de luto aí, e aí eu acho que possivelmente, eu acho que o próprio conjunto CFP e o CRP já estão identificando, né, o quanto que essa demanda pós-pandemia vai chegar para a psicologia. E Uhum. aí eu me atrevo a dizer que não é um problema meramente da psicologia para a gente não criar um processo de psicologização da vida, Uhum. né? Mais, né? É, Mais, né? Ou da da, psiquiatrização da da vida. vida. Exatamente. Mas isso é muito mais amplo, isso é um problema muito mais amplo. Né? Isso é um problema coletivo. Uhum. E do quanto que nós estamos sendo acionados a nos revermos enquanto sociedade. Uhum. Né? Esses mortos são nossos. Então, nós precisamos elaborar esse luto coletivamente, aprendermos a lidar com essa morte trágica, né? E aí também pedirmos com que esse tipo de morte seja proliferado. Né? Por exemplo, banalizar os assassinatos que acontecem nas favelas. No Rio de Janeiro isso é muito comum, a banalização da morte está posta. É mais um, é mais um. Né? E a gente está vendo que não é assim. E o Covid-19 está mostrando. Né? Então há uma necessidade também da gente humanizar esses processos que foram desumanizados e que faz parte da lógica do capital. Nossa, Raquel, assim, é isso, né? E a gente tem muito no serviço social, a gente não consegue debater nenhum tema se não fizer uma breve análise de conjuntura, né? Alguns pontos importantes que são estruturais para a gente desenvolver qualquer debate. Acho que essa é uma tarefa que é cara para o serviço social e é presente em qualquer situação. E quando você dá uma mínima ideia de algumas questões que estão postas, e era um pouco isso que a gente queria mesmo, né? Que questões que você traria para o debate e que a gente ainda nem trouxe nas outras lives, eu acho que é isso que está dando um plus aqui, né, de que se acirram nesse contexto de pandemia. E você muito bem coloca das questões de raça e de classe que estão postas e que a pandemia ela agudiza, ela generaliza para outras camadas da população que antes não se davam conta e que a gente espera que de algum modo isso impacta, nem que seja pela visibilidade, mas que as pessoas possam a discutir isso, e como que isso está casado com uma discussão que é pauta e que deve ser pauta da luta antimanicomial, né? E você vai dizer, né, de que a gente tem um para trás aí, que a gente não vai nem fazer a análise aqui, de que muitas coisas se negou nessa luta, e aí por diferentes motivos, né? A gente não está aqui para falar disso agora, mas de como que é urgente pautas como a necropolítica, as diferenças de gênero e de raça, a questão desse sofrimento, do direito de sofrer ou não, e acesso não só ao direito de sofrer, mas acesso ao cuidado desse sofrimento, Uhum. né? E aí, cuidado é uma categoria, uma questão que está colocada sempre para ser repensada no âmbito da luta antimanicomial. E você traz, então, o sofrimento, esse sofrimento individual e coletivo, como um ponto de destaque nesse contexto de pandemia, e você, com isso, daria para a gente discorrer cada um desses três pontos, né, para a gente avançar. Posto isso, eu vou já pincelar, então, com você, já que você tocou nesse assunto desse direito do sofrer, quem é que sofre, sofre por quê, como sofre, em que condições sofre, e como esse sofrimento é cuidado, e você, como uma estudiosa, já publicou um livro, né, sobre essa dimensão, como pensar essa dimensão do cuidado nesse campo da saúde mental, né, nesse contexto de pandemia. O que é pensar esse cuidado e quais ressignificações também a gente tem que fazer a partir de uma conjuntura onde os contatos são diferenciados, o acesso a essas pessoas é diferenciado. E aí, vou só fazer um parênteses aqui. Eu sou muito próxima aos grupos de alcoólicos anônimos aqui no estado, estudei isso muito sobre isso, e
tenho um carinho muito grande. E hoje eles entraram em contato comigo e me pediram para fazer uma gravação para eles, para falar algumas coisas. E aí me adicionaram no grupo de WhatsApp deles, que eles estão, cada grupo está fazendo um grupo de WhatsApp, que é a única coisa que eles conseguiram garantir para aquelas pessoas que estão em vias de bebê, estão, né, passando por alguns processos inseridas no grupo de Alcoólicos Anônimos. E a grande questão que eles colocam é isso: a gente não tem um encontro mais, né, do grupo presencial. Nem a grande maioria dessas pessoas não tem acesso ao WhatsApp, à internet, ou nem um aparelho que consiga instalar e sabe como lidar com o aplicativo. E quanta gente que voltou a beber e que está pedindo socorro, né, de alguma forma nesse grupo, dizendo da dificuldade que é acessar um cuidado, ainda que seja pela via do Alcoólicos Anônimos, mas eu estou exemplificando como que isso está posto nos diferentes grupos de cuidados no campo da saúde e da saúde mental. Então, que você falasse um pouquinho disso para nós. Então, para mim, pensar o cuidado é algo muito complexo, né? Porque eu tenho recorrido a uma base filosófica para poder falar sobre o cuidado e aí discorrer muito sobre o cuidado, né? Porque no campo, principalmente no serviço social, trazendo para a nossa profissão, isso meio que foi naturalizado porque faz parte do interior da saúde, né? Tem aí uma naturalização do cuidado em saúde, né? A partir da mudança do sistema, a partir da instituição do SUS. Mas o cuidado também está sendo incorporado pela política de assistência e traz muitos desafios, principalmente para a assistência social. Mas pensando o cuidado no âmbito da saúde, né, e na saúde mental, um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção são características que diz respeito ao cuidado em saúde mental, né? Porque se a gente está falando de luta antimanicomial, a gente está falando de mudança não só do modelo assistencial, mas também de uma perspectiva filosófica, política, social, de compreender o suporte às pessoas que têm um sofrimento psíquico mais grave, crônico, e, claro, também para as pessoas que têm um sofrimento psíquico considerado os transtornos mentais leves, né? Mas pensando a saúde mental como um todo, né, a gente está redirecionando um determinado modelo, e esse modelo tem que ter como base a liberdade, né? Então, o cuidado tem que ter como premissa a liberdade. Não mais trancar, né, ou identificar o sujeito como portador de uma doença mental, né, de uma dependência química, mas entender que ele detém aí um sofrimento e que não é descolado das relações sociais, não é descolado do todo, né, ele não é isolado, né, que precisa de um suporte. Se a gente entende que todos os humanos, que todos os seres humanos possuem um sofrimento por existir, né? E que agora a gente também está entendendo que as opressões, a exploração de classe, né? Também vai proporcionar outro tipo de sofrimento que tem a sua ação individual, mas também tem a sua ação coletiva, né? A gente precisa reconhecer que esse sujeito precisa de um suporte. E esse suporte, quem vem dando é a política de saúde mental através dos seus serviços, né? Só que esse suporte precisa ter como base e premissa a liberdade, né? E trancar não é a solução. A gente tem buscado alternativa comunitária, né? E aí não é à toa com que o grupo está mostrando a necessidade, né, da presença, né? O povo brasileiro, isso tem a ver com a nossa sociabilidade. Nós tratamos muito com toque, com afeto, com abraço. Isso faz toda a diferença. Isso faz muita diferença. Né? Que eu acho que esses encontros virtuais, por mais que a gente troque, se veja, falta aí, né, esse calor da humanidade, né, que isso faz parte. Ainda bem que a gente tem isso. Né? E que a gente precisa repensar como fazer, o que é estar sozinho num espaço, numa casa em que você não tem acesso ao WhatsApp, internet, e a única possibilidade é beber.
Como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele vai criar alternativas, né? É disso que a gente está falando. O que é ter um sofrimento psíquico grave? Aí você sente coisas, vê coisas, e que você está sozinho, a televisão diz que você tem que ficar dentro de casa. Como é que você lida com isso, né? Ou aquelas pessoas que começam a deprimir porque assistem a televisão e aí você só tem notícia ruim, ruim, não vê saída, e aí? Né? Como é que a gente pode pensar nisso? Por muito tempo, a proposta foi enclausurar. Já estamos enclausurados, né? E a gente está sentindo agora, a sociedade, quais são os impactos desse enclausuramento. E aí, quais são as possibilidades agora? E aí nós temos que ser criativos no âmbito da saúde mental, viabilizar um cuidado, cada um na sua casa, em liberdade. Estou aqui para a gente pensar. Como é que a gente vai viabilizar essa liberdade? Entendendo a liberdade com todos os seus limites no capitalismo. Né? Mas na defesa da liberdade, não a tranca, não o enclausuramento. Entendendo também que o manicômio ele está posto na sociedade e vai se recriando, porque a gente tem que identificar que possivelmente cárcere privado vai ser reproduzido nesse período. O que é lidar com uma pessoa que faz uso prejudicial de álcool e outras drogas, né? Um jovem que faz uso de crack prejudicial. Sem pandemia, há famílias que trancam. E agora? Né? Autistas, como é que a gente vai fazer? Então, acho que o primeiro princípio é a defesa da liberdade. Mas entendendo que não dá para pensar a família de forma isolada, o sujeito de forma isolada, né? Não só a ação do Estado, mas isso é um problema coletivo e comunitário. O outro é o respeito à singularidade, né? Que eu acho que o capital ele vai aniquilando a individualidade, né? Que cada um tem na sua experiência do sofrimento. A gente precisa respeitar o sofrimento do outro, o existir do outro. Não é à toa que a luta antimanicomial vai reivindicar isso, né? Cada pessoa e sua experiência, e a gente tem que dar o suporte para esse sujeito existir da maneira que ele é, né? E o terceiro ponto, que é a defesa da vida. Eu acho que o cuidado em saúde mental ele tem como base a defesa da vida pelo histórico de aniquilação em que os manicômios produziram morte, né, e continuam produzindo morte. Né? Para pensar a saúde mental, né, no cenário pós-pandemia, eu acho que a gente tem muitos desafios, né? Não dá ainda para pensar saídas, tem muita coisa aí. Vamos ser super acionados, eu acho que já estamos, né? Sendo acionados para pensar. E aí eu tenho medo do processo de tecnificação, né? Porque esse é um caminho. Mas acho que podemos começar a já identificar algumas questões, né, no pós-pandemia. Os efeitos do isolamento social nas relações sociais, né, a questão do distanciamento. Primeiro ponto, quando eu tenho que descer, minha mãe mora aqui perto, quando eu tenho que ir lá, ela é uma idosa, e aí eu desço com máscara, com óculos, troco de roupa, né, tiro o sapato, álcool gel para se deixar a gente tomar banho, né? A gente já entra numa neurose, e aí vou usar o linguajar freudiano, né, de uma preocupação mais acentuada em cuidado da sua proteção e do outro, que agora a gente quer o distanciamento das pessoas, porque está com medo de pegar, né? Da necessidade de aumentar a proteção. E aí isso você evita de abraços, de trocas de afeto, né? E também vai fortalecer a ideia da reclusão. Fica aí, não sai daí, vamos ficar, né? Então, tudo isso vai trazer sérios efeitos, né? Vamos pensando na pluralidade, né, das singularidades. Então, a gente tem que começar a perceber isso, porque para mim é uma coisa, para você é outra, para o outro. Eu lido bem ficar em casa, os outros não, né? Já se sentem enclausurados. Então, uma outra questão são os traumas das perdas e do não luto, como eu já coloquei. E isso vai se arrastar. Né? Que é muito diferente do Oriente, né? Que é muito diferente de África. Aqui a gente ainda não elaborou muito bem, eu acho, nesse processo da perda. E um outro ponto que é grave que a gente tem que falar, que é a intensificação da violência doméstica. Já tem dados mostrando o aumento da violência doméstica, né? E aí a gente vai ter graves, né,
graves quadros, não só em relação à violência física, mas psicológica, que vai ser posta para as mulheres, para as jovens, para as crianças, e a gente precisa pensar sobre isso, né? E para fechar sobre o cuidado de saúde mental, né, e pensar sobre essa relação com a vida em si, extrapolando o próprio campo, né, a gente precisa entender que a vida e o cuidado, e aí na perspectiva feminista, né, há uma interdependência entre todos nós e o sistema. Os ex-socialistas já falavam, né, os pesquisadores e filósofos do campo do cuidado já falam sobre essa interdependência. Né? A gente pode ver que quanto mais nós ficamos isolados, a natureza vai reagindo de forma positiva. Né? Quais são os impactos que nós estamos provocando há muito tempo? Né? A natureza está reagindo. E não é à toa, né? Isso faz parte. E agora a gente tem que começar a produzir vida. Né? O capital vem produzindo morte, violência. Né? Não só sobre os seres humanos, mas sobre a natureza, né? Sobre o ecossistema. E aí entendermos de vez, e aí tem sido um desafio, né? A questão da interdependência, que isso leva ao debate filosófico do cuidado. Né? Todos nós precisamos sermos cuidados em algum momento da vida, seja no nascimento, seja no desenvolvimento, seja no processo de adoecimento, seja por algum fator, seja pelo processo de envelhecimento, né? A partir da teoria crítica, né, marxista, eu denomino o cuidado como uma necessidade ontológica, porque a gente precisa. Somos seres sociais, né? Exato, e um outro vai trabalhar para suprir a minha necessidade, para cuidar de mim. Né? É uma conexão materialista. Né? E como uma sociedade patriarcal coloca também muito do peso desse cuidado, e aí a questão do gênero vem junto, que é o que você também tem trabalhado, né? Exatamente. Né? Foi destinado à mulher essa atribuição, né? Então você esvazia enquanto necessidade ontológica, doa para a mulher, né? Naturaliza essa atribuição do fazer, e ficou sobre nós esse encargo, né? De viabilizar esse cuidado. Não é à toa que, quando a gente pensa os trabalhadores da saúde, né? Tem algumas pesquisas e que nos mostram, por exemplo, principalmente do COFEM, qual é o perfil dos enfermeiros no Brasil. Quem tem formação auxiliar e técnica, em sua maioria, né, são mulheres negras, enquanto as enfermeiras com nível superior são as mulheres brancas. Então, você já tem uma hierarquização. Qual é a cor e a classe social dos médicos? Né? E é muito importante a gente entender essa hierarquização, porque isso também vai mostrar quem é que vai ficar com o trabalho sujo do cuidado, que é o que eu debato dentro do campo da saúde mental. Quem são as cuidadoras de serviços residenciais terapêuticos? São as mulheres pretas, pobres, periféricas, que recebem o menor salário, que fazem um trabalho sujo, ou seja, aquele trabalho direto sobre o corpo, né, que vão intervir, que vão se colocar, porque os profissionais eles vão pensar as ações. Né? Mas quem vai fazer o trabalho sujo? Porque o trabalho sujo é dolorido, né? Porque também nos atravessa. É mal remunerado, é pesado. É mal remunerado. É tudo isso, né? E a gente tem que falar sobre isso, porque isso vai também... Isso também vai impactar, né, em qual liberdade que a gente defende, qual o respeito da singularidade que a gente defende, que vida a gente está defendendo. Tudo isso atravessa. Né? Se a gente não pensa nesse corpo que viabiliza, né, o cuidado para quem precisa, né, pensando na atuação dos profissionais, né, qual é o cuidado que a gente quer proporcionar no âmbito da saúde e da saúde mental? E aí vou pegar, a gente tem 10 minutos para cair a live, dá para a gente fazer uma questão importante e a gente voltar na hora que cair. Você já falou aí agora e deu gancho para a próxima questão, que é desses profissionais, né, no campo da saúde mental. E aí são dois elementos que eu queria a gente tentar abordar. Um é o adoecimento dessas pessoas, e você já citou, né? Se já havia uma precarização das relações, das condições de trabalho, dos vínculos,
de várias questões objetivas e subjetivas desses trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental, e agora essas pessoas estão, de fato, trabalhando em loco, né? Elas não estão num trabalho remoto, na maioria dos serviços da saúde mental, a gente pensar não só o adoecimento dessas pessoas e como que a gente vai lidar com isso, que estratégia, que essa tem que ser uma pauta também dessa luta, não só os usuários que são fundamentais, mas como que a gente cuida de quem cuida, é o que a gente tem dito sempre. E a outra questão é no campo da luta antimanicomial, que a gente pode esperar desses profissionais? Assim, qual é a nossa tarefa que está dada? É óbvio que se estivermos em condições melhores, mais protegidos, mais ouvidos, aonde também a gente as nossas trocas puderem ser fortalecidas, né? Porque quando a gente está na luta, quando está no movimento, eu me reconheço no outro e nessa luta e a gente se fortalece. Naquele dia, quando a gente acha acabou tudo, não aguento mais, aí eu vou para dentro do movimento social e ali eu retomo as minhas energias. Quando a gente tiver isso um pouco mais conformado numa outra forma nesse período pós-pandemia, não sei se nem dá para a gente falar isso, como que é pensar as tarefas desses profissionais da luta, na luta e pela luta? Muita coisa, né, Raquel? Pelo amor. 10 minutos, menos de 10 minutos, não, vamos lá. Não tem problema, a gente vai cair como combinado e a gente retoma o raciocínio. Tá. Pessoal, pode botar algumas questões que a gente responde depois, hein? Tô tentando anotar algumas aqui já. Mas pega leve, por favor. Senão a gente não sai daqui da live. Senão a gente vai fazer igual o Belo, 3 horas de live. Imagina, até amanhã a gente tem assunto é que não falta. Senão vou encarnar o Raça Negra aqui. Então vamos lá. Acho que um ponto importante que você fala, que é como que a gente cuida de quem cuida, né? Acho que é um grande desafio para o campo da saúde mental. Reconhecer que os profissionais também sofrem. E podem e devem sofrer, né? Sim. Até porque é desafiador trabalhar... toda. Nossa! Não tem como, Sim, totalmente desafiador, né? Primeiro que eu acho que uma imersão no campo da saúde mental já é um desafio. Uhum. Você lidar com o sofrimento do outro, você começa a reconhecer o seu sofrimento, né? O sofrimento que está colocado na sociedade. E aí eu acho que ainda é um desafio para a luta antimanicomial identificar que há um sofrimento em lidar com o sofrimento humano. Parece que em alguns momentos nos tornamos heróis. Isso faz parte, eu acho, que do próprio sistema de saúde, né? Transformar o outro em herói, não ver que ele também sofre. Né? O que é um médico ter que assinar um atestado de óbito, uhum. Né? O que é para nós, profissionais da saúde mental, uma perspectiva antimanicomial, ter que internar um usuário que há muitos anos não é internado, né, porque ele está numa crise que não sai, sem aquele processo de intervenção. Né? Então, o processo de precarização do trabalho aqui no Rio tem sido muito intenso nos últimos anos, inclusive alguns profissionais residentes chegaram a cometer suicídio, uhum. Né? Ou seja, aquele que cuida está sofrendo e nós não identificamos que ele está sofrendo. Uhum. Isso tem a ver com a perspectiva que a gente assume desse cuidado. Sim. Que acaba hierarquizando, né? Que eu não posso sofrer, eu sou assistente social, sou psicólogo, né? Mas você tem todo o impacto da vida, da precarização, do teu sofrimento, dos seus relacionamentos, né? Nós temos fracasso, temos desejo, coisas que são frustradas e alguns de nós têm dificuldade de reelaborar isso. Enfim, tudo isso passa, né, no cotidiano e aí desapercebido para quem cuida, né? E que precisa desse cuidado. E parece que é uma fraqueza, e não é, né? Identificar que você está sofrendo. Então, eu acho que é um ponto que nós temos que trabalhar dentro da luta antimanicomial e na política de saúde mental, né? Essa valorização da vida por parte dos atores. Ao mesmo tempo, eu acho que um desafio do próprio movimento antimanicomial como um todo, dos coletivos e entidades, foi que a gente trabalhou por muito tempo em categorias, né? Usuário, familiar, trabalhador. Isso, né, serviu para a gente alavancar a luta,
estabelecer lugares, garantir direitos, cidadania, etc. Entretanto, eu acho que é um outro momento de problematizarmos que todos nós estamos ocupando esses lugares. Né? Em algum momento eu posso ser aquela usuária. E que não é feio ser. Né? Que eu sou familiar, que você é familiar, que eu sou profissional, que eu sou estudante, que a gente também estuda. E por aí vai, né? Parece que você ficou naquele lugar, né? E para sempre tem que ficar naquele lugar, né? De não poder deslocar, de se autorizar, né, a sofrer, a ter um familiar que tem um sofrimento, a ter um familiar que cometeu suicídio, a ter um familiar que frequenta o AA, e o quanto que o alcoolismo, né, o uso prejudicial impacta na sua vida. Né? E você sabe os efeitos, porque você trabalha no campo, né, e você não consegue lidar. São coisas completamente diferentes, a sua intervenção, do seu relacionamento, da sua vida. Né? Então, eu particularmente, e algumas pessoas dentro do próprio movimento antimanicomial, consideram que é necessário a gente avançar e entender que nós ocupamos todos esses lugares. E não quer dizer que a gente quer apagar o outro, o protagonista, né? A gente vai falar mais sobre os usuários. Não quer apagar o protagonismo, mas pelo contrário, né? É com que ele, em algum momento ele vai ser o psicólogo, ele vai poder ser o artista, ele vai poder ser o que ele quiser, né? E que a gente engessou isso. Para mim, um dos desafios, né, criamos uma tecnificação da luta, no sentido de naturalizar, por exemplo, que todo mundo é antimanicomial. E, na verdade, não é, porque é formado numa graduação que falou, né, e aí vai para a política, na hora da efetivação da política, é antimanicomial. Mas o que é ser antimanicomial? Né? E aí é ser radicalmente contra, né, uma sociedade manicomial, né? Assumir o lema por uma sociedade sem manicômios. Né? Trabalhador de CAPS é antimanicomial? Não necessariamente. Né? O aluno teve aula com Fabíola, é antimanicomial? Teve aula com a Raquel? Teve aula com a Rita? Não vai ser necessariamente antimanicomial. Ele vai ter acesso às informações, mas ele pode ter uma ação, né, uma estratégia manicomial, ou seja, atualizar as práticas manicomiais dentro de dispositivos.